Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar aqui um assunto bem interessante, né? Porque as pessoas, elas pensam que tem, assim, dois lados para se viver na vida, tá? Todo mundo pensa que tem dois lados, né? Mas isso de você pensar que a vida sempre tem dois lados, que você faz as suas escolhas, seja dentro de uma programação ou dentro de uma espontaneidade, isso é tudo um engano da sua mente. E é isso que a gente vai falar hoje aqui, de uma forma mais rápida, né? Para entendermos o que significa esse engano, de modo que nós temos aqui nesse plano material psíquico esse mecanismo dual. Sempre tem os dois lados, tá? Porque as pessoas chegam para mim e falam: Alemão, mas o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que eu tenho que escolher? A escritura fala isso, né? Ah, mas aquela outra pessoa fala de outra maneira. O que é realmente que eu tenho que fazer? Entendeu? Então, isso aí é como um engano da mente, ela sempre te deixa no, como é que fala, num bico de sinuca. Você nunca sabe o que você vai fazer, muitas vezes o que você tem vontade de fazer você não faz, e muitas vezes o que você não tem vontade de fazer você faz, tá? Porque existem outros fatores, né, que conduzem a nossa ação além do simples desejo ou livre-arbítrio de fazer alguma coisa. Colocando isso, né, é muito fácil observar que todo mundo pensa que tem dois lados na vida, certo? O que é chamado a dualidade. Frio, calor, noite, dia, vida, morte. Nisso se resume esse mecanismo fenomênico da vida material. E daí sempre temos que escolher algo, né? Eu sempre vejo aquele exemplo de um prisma, né? Quando a luz bate aqui no prisma, vem 7 raios coloridos, dentro daquilo que a gente pode perceber. Então a nossa mente, ela recebe um fluxo do espírito, mas ela manifesta 2 raios dentro da nossa percepção, porém há mais percepções, de acordo com os chakras, enfim, tudo isso que envolve energia, né? Então você tem que perceber isso. Você, sendo o espírito, a luz pura, bate no prisma da sua mente e sua mente reflete essa visão nesse mundo no aspecto dual, que é o aspecto que você percebe, mas esse aspecto ele se diferencia em muitas outras, né, possibilidades que nós ainda, só com esses 2 olhos ou com essa mente limitada, não consegue perceber. Mas se você compreende a coisa de um ponto de vista assim espiritual, tá? Então o que acontece? Esses 2 lados, né, que a gente fala, é apenas um lado. Assim como uma moeda, né? Você pode olhar o lado de uma moeda aqui e o lado de uma moeda aqui. Você vê 2 lados, mas eles estão na mesma moeda. Fica ligado para você entender o que eu estou falando aqui. Para você entender que esses 2 lados são apenas um lado. Que lado é esse? Né? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Os 2 lados são um só lado, né? Então, é o lado da mente. É esse lado que vê a dualidade. Compreende? Igual quando você vê uma moeda, tem 2 lados, e você escolhe um lado ou outro lado, né? Um lado ou outro lado. Você escolhe, mas esses lados são uma projeção da moeda, que aqui está sendo comparada à mente, né? Tentando fazer uma analogia para você compreender melhor
o que eu quero falar aqui. Assim, né? Então, o espírito, entrando em contato com a mente, dentro desse fenômeno material, naturalmente, dentro do mecanismo da mente, existe essa dualidade. Inclusive, lá no Bhagavad Gita, o próprio Senhor Supremo fala que se você quiser ir para essa posição espiritual, você tem que se libertar dessa dualidade. Enquanto você estiver vivendo na dualidade, você está preso à mente, ao mecanismo da mente, que está sempre escolhendo algo, né? Sempre está dividindo o eterno no tempo, né? Presente, passado e futuro. Tudo isso é divisão da mente. Não existe passado, presente e futuro. Esse tempo relativo no qual o seu corpo físico tem uma experiência nesse assim chamado universo, é um mecanismo mental, tá? O espírito, ele vive na plataforma eterna, mas quando ele entra em contato com o ego, né, que representa a mente, naturalmente ele passa a visualizar esse mundo em diversas variações. No começo, né, eu falei que a gente percebe duas coisas, mas tem mais coisas, mais raios frequenciais onde a mente se autodefine nessa experiência física. Vamos lá que vocês vão compreender. O espírito, ele é eterno, tá? O espírito, ele vive fora de uma dimensão de tempo. Mas quando o espírito entra em contato, essa falsa identificação desse falso ego, que é o contato do espírito com a mente, né, com a personalidade, você vai começar a ver a dualidade. Você vai começar a ver o tempo, o espaço, as divisões, a diferenciação. Tá? Na aula passada nós falamos assim, para você tem que compreender que tudo é uma só energia, é uma unicidade chamada Brahman, dentro dessa manifestação material. Porém, quando você está com o seu espírito tocando a mente, naturalmente, quando você olha, como você está vendo aqui agora tudo à sua volta, você vê uma diferenciação de objetos, de pessoas, de coisas, de lugares, de situações. Tudo isso é uma criação incrível, né? Mágica da mente. E é natural que a pessoa que não realizou o espírito, que já está vivendo na alma, naquilo que ela é como parte integrante de Deus, ela, né, naturalmente, vai ver os dois lados. Você não vai ter o discernimento de entender que uma coisa é igual à outra, que tudo é uma só energia, tá? Então, se você está vivendo na mente, ou seja, esquecido do espírito que você é, se você está se identificando com essa matéria, com esse corpo material, achando que você é esse corpo material, né? Então, naturalmente, você vai viver observando e escolhendo o tempo todo na sua vida. Você vai estar sempre pensando no futuro, sempre pensando nas memórias do passado, nas imaginações do futuro, e você vai estar sempre caminhando, né, nesse chamado assim presente, que é uma transformação do passado contínua para o futuro, né? Até o presente é uma ilusão, e nesse presente contínuo você sempre tem que estar escolhendo dentro disso que se chama a dualidade. Compreende? É natural quando você está tendo essa experiência humana e que você está associado a essa matéria, que você ainda não se autorrealizou espiritualmente, que você tem essa visão, só que essa visão dual, né, dualista, está criando problemas, porque você sempre está dividido dentro do seu coração, dentro do seu interno, porque você nunca sabe se você escolhe um lado ou outro lado. E aí também vem toda uma programação, né, cultural, política, tradicional, religiosa, e ele programa a sua mente para você tomar certas decisões que
não fazem muito sentido para quem está vivendo no espírito. Quem está no espírito está vendo essa manobra, essa manipulação dessas várias áreas sociais, religiosas, políticas, para te manter numa programação onde você sempre vai escolher o que o sistema quer. É isso que nós temos que estar alerta, orai e vigiai. De repente você acha que está fazendo uma escolha certa, ou se sentindo culpado por algo errado, mas isso tudo vem de uma programação, isso que é Maia, isso que é Matrix, onde você passa a agir como um autônomo, né? Autômato, como um robô, como uma pessoa que fala que tem o livre-arbítrio, mas na verdade esse livre-arbítrio é a liberdade para seguir o que o sistema está ditando dentro dessa dualidade, dessa divisão, onde eles sempre estão definindo o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Por isso o espírito é que pergunta, né? O que eu tenho que fazer? E daí a gente tem, né, por exemplo, aqui, no caso, a escritura do Bhagavad Gita, por exemplo, que é onde a autoridade divina nos aconselha, dentro de um discernimento, de uma inteligência, a sairmos dessa programação de um sistema que não tem a verdadeira conexão com a divindade ou com um projeto, né, espiritual, onde todo mundo vai trabalhar com a realidade. Então, o Bhagavad Gita, dentre outras escrituras, são dicas, conselhos, sugestões de autoridades, de mestres, né? O Bhagavad Gita, no caso, é a autoridade suprema que está te mostrando o que realmente você tem que seguir, né? Seguir dentro daquilo que é o certo para o espiritual e o que é errado para o material. Porém, na verdade, não existe nada certo e não existe nada errado. Tudo é um fluxo de experiências onde você vai elevando a sua consciência, você vai purificando a sua mente, você vai transcendendo a programação material ou demoníaca, no caso, né? Para você atingir uma posição onde você vai tomar decisões não como reações equivocadas pelo medo, ou pela culpa, ou pela vergonha, mas você não vai ter reações, você vai dar respostas espirituais intuitivas, porque você está conectado com essa energia suprema no seu coração e você está seguindo, né, esse manual dos conselhos divinos que são dados, por exemplo, no Bhagavad Gita. De modo que a arte da vida é você saber se conduzir nessas dualidades, decidindo com o espírito o que você tem que fazer num determinado momento ou em outro momento. Às vezes, num momento você vai fazer uma coisa e no outro momento você vai fazer uma coisa completamente diferente. Porém, você está seguindo uma intuição divina, uma direção interna, né, de Deus que está presente no seu coração. Mas, como a gente estava falando aqui anteriormente, se você está vivendo na mente, você está vivendo no falso ego, se você não tem esse direcionamento interno, que é o que você tem que realmente fazer, atingir essa posição espiritual de compreensão, de visão, então você vai ver sempre um mundo dual e você sempre vai estar nesse conflito interno, onde você vai reprimir certas coisas, né, em função de uma sociedade que te culpa, que vai fazer você ir para o inferno por causa disso, e ao mesmo tempo você segue um padrão aceito, né, socialmente, religiosamente, socialmente, politicamente, mas isso não está te fazendo bem, tá? Lógico que certas leis, né, naturais, sociais, para que todo mundo consiga viver numa espécie de liberdade individual, né, que um possa amar o outro, é natural. Isso aí já faz parte também do ponto espiritual. Um ser espiritual nunca vai usar
o poder da sua mente para prejudicar outra pessoa, ou para criar ansiedade, ou para criar medo, tá? Então a mente ela tem que trabalhar continuamente com a energia do amor. Você está aqui para ser um ponto de luz no universo. E daí você usando a sua potência espiritual, já que você é um espírito, já que você é uma parte integrante de Deus, você está conectado com Deus, então você usa a sua mente de uma forma luminosa, usando o discernimento da autoridade divina, que no começo você obtém através da leitura, né, das palavras de Deus, no caso aqui o Bhagavad Gita que eu estou falando, e depois quando você chega no ponto espiritual, automaticamente, naturalmente, os valores que você tem na sua vida são oriundos do espírito. As qualidades que você tem vão ser divinas. E aí você manifesta nesse mundo, independentemente se algo é bom ou ruim. Você vai estar acima disso, dos conceitos, né, manipulados ou ilógicos ou insensatos de uma sociedade onde simplesmente existem exploradores e explorados. Sempre foi assim. Porém, quando você está no espírito, é aquele negócio, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Inicialmente, então, é isso que você tem que entender, que existe o lado bom, o lado ruim, e até mesmo, né, dentro de considerações intelectuais, você fala, tem o lado espiritual e tem o lado material. De modo que quando você escolhe o lado espiritual, você entra em conflito com o lado material. E né, aí você passa a ser, às vezes, até um fanático. Uma pessoa que está querendo impor valores que você nem mesmo realizou, mas que você acredita naquilo e você passa a julgar, a condenar todo mundo. Então esse aí é quem escolhe o lado espiritual, sem conhecer esse aspecto da dualidade, do mecanismo da mente, ele se dá mal, né? Ele entra numa fria, numa armadilha interna da mente. Por isso temos que compreender o mecanismo mental. E por outro lado, né, tem a pessoa que escolhe o lado material e rejeita o lado espiritual. Os ateus, né? E aí eles vão tentar provar para os outros que Deus não existe. Enfim, começam a criar uma porção de racionalizações como desculpas, né, para não se render a Deus, tentando mostrar para o mundo que eles estão certos. Nem têm a realização espiritual e acham que estão certos ao negar o espírito e ao negar a divindade que está em seu coração. Compreende como é que é? Então, espiritual, material, você tem que compreender que são dois lados da mesma moeda. No fundo, você compreende que tudo é espiritual, tudo é energia de Deus. Mas o mecanismo da nossa mente faz a gente dividir essa energia completamente espiritual, que é uma energia una, onde é a substância que mantém toda a fenomênica material. Então, dentro dessa energia Brahman, o espírito, filtrado pela ignorância da mente, ele passa a ver as dualidades, a diversidade dentro daquilo que se chama, né, esse sonho material, seja de vigília, seja o sonho mesmo, sutil. Temos que prestar atenção nisso. Essa reflexão aqui é muito importante para as pessoas que sempre estão sofrendo por ter que optar por um lado e deixar, às vezes, o lado que realmente ele gosta para fazer, né? Deus me deu um exemplo aqui, é igual a pessoa que quer ser engenheiro, né? Um garoto quer ser engenheiro, mas o pai quer que ele seja médico. Aí ele vai tentar a faculdade de medicina para agradar o pai. Mas, na verdade, ele é um engenheiro, ele gosta de, né, fazer conta, ele gosta de matemática, gosta de física. E assim estamos sempre escolhendo as coisas mais para agradar os outros ou para não ser criticado, e isso é o mal, né? Isso aí é
uma programação de um sistema trevoso que deixa sempre você optar por valores que são os valores de terceiros. Não é o valor do seu coração. E a gente está colocando agora em pauta isso. Como é que está o seu coração? O coração é que tem que vigorar acima da sua mente. O coração é que enxerga a unicidade, o eterno, o espírito, né? O divino. Por isso fala assim, onde está Deus? Deus está dentro do seu coração. O reino de Deus está dentro de vós, em seu coração. Esse coração místico que representa essa presença, essa troca de energia com Deus, onde você vai passar a ver o mundo de uma forma espiritual. Mesmo com o seu mecanismo mental que cria toda a dualidade, né? Não é que você vai olhar para o mundo e não vai ver nada, vai ver só a energia de Brahman. Mas quando você está no espírito, mesmo usando essa forma física, mesmo usando a sua mente, você passa a enxergar esse mundo num contexto espiritual. Mas você tem que estar realizado no espírito para ter essa visão. Certo? Não é que você vai deixar de ver as coisas ou que vai parar de existir o tempo, passado, presente e futuro. Não, tudo vai continuar acontecendo. Mas você está numa posição onde você consegue observar o fenômeno. Certo? Isso aí, isso que é a inteligência do Bhagavad Gita. Você vai permanecer estável nesse mundo, porque você está no espírito, dentro da dualidade. Tem um verso do Bhagavad Gita aqui, ó, até separei para ler, onde Deus fala para Arjuna, né? Ó melhor entre os homens, quem não se deixa perturbar pela felicidade ou aflição e permanece estável em ambas as circunstâncias, é certamente elegível para a liberação. Certo? Então, olha só o que Deus está falando aqui. Então, se a pessoa está vivendo nesse mundo, mas ela está situada no espírito, então Deus está falando no Bhagavad Gita, ela não vai se deixar mais perturbar por felicidade ou aflição. Seja essa felicidade vindo de um lado e a aflição vindo por outras escolhas. Por isso temos que nos situar no espírito, para sair dessa matrix, para sair desse mundo que está criando um conflito no nosso coração. Nosso coração é livre, nosso coração é divino. Você é um agente co-criador da sua vida. Lembrando sempre que quando você atinge a plataforma do espírito, você passa a usar a sua mente amorosamente. Tá entendendo? Não é tipo assim, eu estou no espírito, eu posso usar minha mente de qualquer maneira, não tem bom, não tem ruim, não tem certo, não tem errado, não é nesse contexto. Você enxerga que tudo é a mente dividindo, né, os conceitos, os sentimentos, os pensamentos, mas você não está se perturbando com isso, porque você passou, você está além da mente. Agora você que regula a sua mente, as intenções, os desejos, a forma de você dirigir a sua vida está vindo de uma plataforma espiritual, onde você está unido com Deus. Essa é a diferença simples para entender. E aí, nesse verso que eu recitei, se você está estável, se você não se perturba, né? Então, ali Deus está falando, né? Você se torna elegível para a liberação. Não adianta você querer se libertar dessa energia material, porque você escolheu o lado espiritual, se você não compreende essa natureza da dualidade do mecanismo mental. E aí você tem que estar estável nisso, né? Deus está falando. A liberdade da mente só é possível quando você está, né, livre. Você olha agora uma coisa, olha outra, você para de julgar, você fica neutro. Você compreende que tudo é a mente.
Então você passa a julgar de um, vamos dizer assim, de um ponto de vista espiritual, mas sem estar optando por um lado espiritual. Compreende? Porque você já é o espiritual, você não precisa optar pelo lado espiritual. Tudo que você tem que fazer nesse mundo é entender o mecanismo da mente que cria esse movimento de infinitas possibilidades que acontece aqui no mundo material, onde a cada momento você tem que tomar uma decisão como uma resposta e não como uma reação a uma programação que colocaram na sua mente desde criança, e por isso que você acha que as coisas certas são aquilo que está dentro desse conhecimento que foi inserido na sua cabecinha, mas você, né, como eu falei no início aqui dessa reflexão, você não está mais pensando, as pessoas perderam o poder de pensar, de indagar, de se aprofundar, de chegar ao cerne da questão e daí se libertar. Isso aí está aqui dentro do conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Essa verdade da dualidade, onde você é um prisioneiro. E aí nós voltamos novamente a essa questão, né, dos lados. Os lados. Tá? Lado 1, lado 2. Tudo é assim, né? Eu lembro a experiência do Skinner, né, com os ratos. Então ele sempre botava os ratinhos para ir num lado ou no outro. Se ele ia num lado, ele tomava um choque. Se ele ia no outro, ele não tomava um choque. Então ele botava 2 queijos. Então o ratinho passou a nunca ir naquele lado que ele tomava o choque, mesmo que o cara botasse um queijão lá de todo tamanho. E o outro botava um queijinho e ele só ia naquele lado do queijinho. Então o rato, ele estava tremendo de medo, porque sempre queria, no melhor, ele tomava um choque. Mas quando ele ia no pior, ele comia a migalha, o restinho do queijo que tinha. Então é assim que a gente é programado. A gente é programado para se acostumar com a miséria, para esquecer Deus, para aceitar o mínimo. E nós esquecemos que somos os espíritos, que nós temos a opulência completa de Deus a nosso dispor, né? Somos herdeiros de todo esse universo, porque somos filhos do divino, mas nós criamos as nossas limitações por causa disso aí, do medo, da vergonha. Eu vou para o inferno, ou para ir para o céu, eu tenho que fazer uma porção de coisa, reprimir uma porção de coisa em mim. E esse é o jogo da enganação, do engano da mente. E essas pessoas, né, que têm toda essa psicologia, que são líderes, né, desse sistema da Matrix, mantém a massa humana como uma manada, onde um vai, os outros vão. Ninguém pode se rebelar, né? Mas você pode se rebelar internamente, transcendendo a sua mente, e quando você muda, ou seja, quando você atinge o espírito, naturalmente esse mundo que você vê como uma programação, você já não se perturba mais com ele. É isso que Deus está falando ali nesse verso que eu recitei. E daí, quando você vive nesse mundo, nessa paz interna, naturalmente você vai ter a potência espiritual para transcender, ou para se liberar, né? Como Deus falou aqui nesse verso, né? Então, essa estabilidade é o que você vai conseguir na sua mente. Tem que deixar a mente estável. E não ficar indo com a mente para o lado de cá, para o lado de lá, para o lado... A mente tem essa oscilação. E o espírito, né, o yogi, a pessoa que realmente senta em meditação e observa a sua mente, naturalmente ele vai ver esse contexto da dualidade acontecendo o tempo todo e vai tomar decisões não em cima da dualidade. Mesmo que ele veja a programação de que o certo, né, é para ir ali e o errado é para não ir ali. Mas ele vai tomar posições em cima do espírito, da intuição, né, do corpo búdico iluminado, que é onde nasce o discernimento, a luz que nos guia nessa jornada humana aqui nesse mundo. Compreende? Então, lado bom,
lado ruim. Você não pode renunciar um em favor do outro. Você tem que sintetizar tudo como uma moeda e ver que os dois lados são parte de uma mesma coisa, que acontecem dentro da experiência material por um motivo para que a pessoa, né, transcenda sofrimento e alegria. São experiências da psique no nosso relacionamento com o mundo, onde através dessas experiências vamos desenvolvendo qualidades e removendo, né, obstáculos daquilo que seria proveitoso para a nossa vida espiritual. Infelizmente, as pessoas não estão buscando a vida espiritual e, por causa disso, né, não a vida espiritual, não estão buscando essa autorrealização, esse entendimento superior de que você é um espírito, que você é conectado com Deus, que você tem que, todos os dias, estar vivendo nessa conexão consciente. Então, como as pessoas não fazem isso, e elas estão sempre nesse mecanismo da mente, na dualidade, naturalmente o sofrimento é intenso. Os hospícios, né, remédios, drogas, ou certos entretenimentos que tiram que são uma fuga da nossa psique. Temos que ter essa profundidade de ver que a humanidade está sofrendo, né, sempre, porque ela não, além de não estar pensando, está querendo ser rebelde externamente. E aí é difícil, né, você querer lutar contra um sistema que está implantado, a não ser que Deus, né, te dê a potência espiritual para você fazer essa mudança a nível externo. Mas a mudança real tem que ser interna, isso é individual, a não ser que você tenha uma missão divina nesse mundo, né, como certos mestres que vêm a esse mundo para mudar a forma de compreender a realidade. A realidade que o sistema, a Matrix, a Maia implanta, é um sistema ilusório. De modo que o mestre é uma pessoa iluminada, enviada por Deus a esse mundo para servir de porta-voz divina, para assim dar esse contexto de entendimento para as pessoas que ainda estão, né, sempre sofrendo, com medo, com dores, estressadas, ansiosas, nervosas, e até mesmo, né, procrastinadora, que procrastina a vida, que está sempre com sono, dormindo, inerte, uma pessoa morna. E aí um espírito de luz chega aqui e fala, não, vamos lá, porque o tempo, né, o tempo de entendimento tem que ser feito a cada dia. E por você estar sempre estável, né, então Deus fala aqui, né, no Bhagavad Gita que você vai se tornar elegível para a liberação. Você vai se tornar um eleito pelas hostes superiores quando você começar a não se envolver tanto, né, com essas dualidades. E isso é realmente o que se chama desapego no Bhagavad Gita, né? Deus fala, né? Prática constante e desapego. Desapego significa que você passa a ter uma visão inicialmente teórica do mundo material, vendo as dualidades, mas sem ter a realização espiritual, e depois situado no espírito, depois que você atinge aquilo que você é, né? Não precisa atingir o que você já é o que você é, mas você adquire essa consciência e através dessa prática você atinge o ponto normal de estar nesse mundo, mas não ser desse mundo. Entenderam esse ponto? Você não pode renunciar a uma coisa em função da outra. Ah, porque uma coisa é boa, eu vou renunciar ao mal. Aí começa o conflito. Ou eu aceito o mal e renuncio o bom. É só você olhar o mundo é só isso, são escolhas mentais, emocionais, né? A emoção vem da mente,
O corpo, né, emocional vem do corpo mental. Todo mundo está sofrendo. Mesmo a pessoa aparentemente assim, bem, de vida, né, considerando os valores materiais, de dinheiro, de posses, de bons relacionamentos, lá no fundo a pessoa está com um grande vazio e também está nesse mecanismo, né, nesse movimento de estar sempre escolhendo dia a dia, está com medo aí de perder a sua fortuna, ou então sente angústia porque só vai ter interesseiro na sua vida. E aí vai, né? Você pode ver que muitas pessoas assim, milionárias, bonitas, educadas, estão aí, às vezes, tirando suas próprias vidas. Não precisa teoria, né? A gente vê isso acontecendo dia a dia. As pessoas estão em sofrimento tão grande que preferem abandonar esse mundo. Mas você não pode abandonar esse mundo. Se você abandona esse mundo, você vai ter que voltar de novo, até entender esse mecanismo da dualidade que eu estou querendo colocar aqui, que é algo simples. Tá entendendo? Então, independentemente, né, de suas crenças, tradições, dos seus valores, de tudo aquilo que você acumulou desde criança, você nunca, jamais, jamais, olha o que eu estou falando aqui, você pode destruir ou acabar com o lado que você está rejeitando. Compreende? Os dois lados fazem parte de uma mesma coisa. Se você escolhe um lado, o outro lado, ele vai ficar armazenado, né, como diz a psicologia, no seu subconsciente. Você vai varrer a casa, mas vai botar a poeira debaixo do tapete. E uma hora você vai ter que tirar esse tapete. E aí você não vai gostar do que vai ver, e aí está a causa de todos os problemas, que quando a sua parte reprimida sai para fora e você fica doente, né, mentalmente. E aí a sua vida começa a ter um aspecto criativo negativo em função do que você rejeitou, certo? Entenda que esse lado que você rejeita é parte integrante da sua psique. Tá? Não existe você querer seguir um caminho bonzinho ou um caminho malzinho. Isso aí não existe. Qualquer caminho que você siga rejeitando o outro, ou julgando, ou criticando, ou fazendo maledicência dos outros, tudo isso aí vai fazer com que o seu interno fique insatisfeito, que você fique perturbado com essas questões de felicidade e aflição. E no verso que eu falei ali, do Bhagavad Gita, Deus está falando, você não se perturba mais com esse desejo de querer felicidade, ou rejeitar a infelicidade ou a tristeza, porque você vai estar além disso. Esse é o segredo. Temos que passar por essa fase onde vamos sublimar a nossa mente para que nossa consciência espiritual possa se manifestar nesse mundo, onde você possa seguir em paz na jornada humana, que é em direção, né, à divindade. Preste então atenção nisso que eu estou te falando, que isso aqui, se você compreender de uma forma profunda e usar na sua vida, você vai se libertar. Né? Uma simples aula você vai se libertar de tudo, assim, né? Não vai precisar ficar indo para psiquiatra, psicólogo, psicanálise, assim. Tá todo mundo preso, né? Todas as ciências, né, que são ensinadas para as pessoas que cuidam da sua mente, essas pessoas também vivem nessa dualidade. Essa coisa, quando você não sabe se vai para um lado ou vai para o outro, ou você quer fazer tudo ao mesmo tempo, é esse fenômeno que se chama de esquizofrenia, né? Múltipla personalidade. Chega a tal ponto de
desestabilização mental, que você assume fenômenos internos que te enlouquecem. Isso que eu estou te falando aqui, se você realmente seguir ou compreender inicialmente, teoricamente, tudo vai ser sintetizado, tá, no fenômeno da sua paz interna. A coisa mais importante para você evoluir nesse mundo é quando você caminha por aqui em paz. Então você não julga. Tem pessoas que estão escolhendo o lado malzinho, tem pessoas que estão escolhendo o lado bonzinho, mas você está escolhendo o lado espiritual. Você entende que essas pessoas boazinhas e mazinhas, os mocinhos, os bandidos, os certos e os errados, estão simplesmente dentro de um mecanismo mental, dentro de uma programação onde todo mundo está escolhendo, achando que é livre para escolher, mas está escolhendo aquilo que foi doutrinado, né? Programado na mente deles. Eles não estão pensando além do modelinho social, ou do curral, né? Eles não conseguem sair disso, mas têm plena certeza do que eles acreditam, né, como crença, que é aquilo que é o certo mesmo. E para eles é o certo mesmo. Para o bandido, o caminho da bandidagem é o caminho certo. Ele acha que está certo, que é aquilo, que ele não aceita a sociedade, os burgueses, os ricos, né? E os caras que estão lá numa condição melhor vão recriminar os bandidos porque por isso e por isso. E aí você, quando escolheu o caminho espiritual, você fica neutro e não condena mais. Você entende o mecanismo da mente. Você tem que entender isso. Que você não está nesse mundo aqui para salvar o mundo, nem para julgar o mundo. Você está aqui para transcender a mente e atingir esse ponto espiritual e essa conexão amorosa com Deus. E dessa forma, você vive no mundo tentando passar essa consciência que eu estou falando aqui. Todos os mestres que vieram aqui para esse mundo material, eles não estavam assim, pensando, né, em criar leis de morais, né? Como o Mestre Cristo disse, né? A única lei que existe nesse mundo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando você vai para a realização espiritual, que é o normal, que é o natural, você viver no espírito, você passa a ser um fenômeno de amor e sabedoria nesse mundo, onde você usa a sua inteligência adequadamente para conduzir a sua mente nas dualidades sempre para o lado espiritual. E essas dualidades, essas experiências que acontecem na sua vida, pode acontecer infinitas coisas. Porém, você não perde a consciência. Em cada momento você está dando uma resposta adequada para manter o seu centro espiritual brilhante. É isso que é o entendimento máximo quando você vai além da mente. A mente, ela pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga. Mas você tem que estar além do amigo e do inimigo. Você tem que estar no espírito. E olha a sua mente só como um fenômeno material que vincula ou tira a sua identidade espiritual para você se identificar com a personalidade, e aí você começa a viver um tipo de vida infernal. Ou vive uma vida e outra vida com várias personalidades, e agora você está achando que você é essa personalidade, mas tudo isso é um sonho mental, é uma projeção, uma imaginação da sua mente. De modo que quando você sintetiza através dessa observação, né, onde tudo se transforma num fenômeno de paz, então essa é a paz de um mestre, é a paz onde não tem esse conflito interno dessa dualidade, tá? Então, a luta da mente de ter sempre que, né, escolher algo, ela vai acabar. Essa luta vai acabar. E aí você já não vai escolher mais nada, você deixa a vida fluir no espírito, e Deus, ele vai trabalhando com você, trazendo certas coisas, certas pessoas, certas situações, vai tirando certas coisas, vai tirando certas pessoas. Por quê? Porque o seu nível vibratório no espírito vai definindo criativamente
o que vai se manifestar nessa energia fenomênica, porque você é a vida que está ativando a mente para co-criar com Deus as melhores condições para você ter esse aprendizado superior e assim, após a morte, poder ir para o reino de Deus, o mundo espiritual, o lar original do espírito. Então é isso que o Bhagavad Gita vem nos mostrar, né? E todos os mestres também. De modo que se você estiver, né, no espírito, nesse aspecto, vamos dizer assim, mais transcendente do seu ser, que já realizou esse mecanismo mental, então você se liberta da dualidade das escolhas. E você passa a dirigir a mente como te convém, no que te é, vamos dizer assim, saudável, certo? Na experiência que deve ser vivida. Você não fala mais essa experiência é boa, essa experiência é ruim. Não, você está no espírito. Essa experiência é espiritual. Quando você está no espírito, ela é sempre espiritual. Não tem bom, não tem ruim. A pessoa que aparece para você não é seu amigo, nem é seu inimigo. Tudo faz parte de um aprendizado. Deus em tudo, nessa unicidade energética, te conduzindo de volta para o reino de Deus. E aí você não fica apegado a nada. Isso é o desapego do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo e você está vivendo aqui moderadamente, sobrevivendo, né, esse mecanismo físico que tem um tempo. Então você não fica apegado a pessoas, a situações, você simplesmente está desfrutando do seu eu nessa conexão com o divino o tempo todo, que é o que acontece lá no reino absoluto, para onde você vai se você atingir, vamos dizer assim, essa performance do espírito, que é o recomendado pela autoridade suprema no Bhagavad Gita. Então você não fica com necessidade de algo, você não tem mais esse desejo, né, de escolher algo agradável e rejeitar algo desagradável. Você não tem mais isso. Você está vivendo de boa e o que você está atraindo na sua vida, dentro de um mecanismo universal, vai ser tudo aquilo que é favorável para você avançar no espírito. E aí, se o seu coração não aprova, aí o coração, a intuição, isso aí aparentemente é agradável, mas vai me prejudicar espiritualmente. Então você rejeita. Não no rejeitar mental, no rejeitar intuicional, da intuição, da inteligência espiritual. E às vezes muitas coisas vêm para você que parece desagradável, mas você fala assim, aí o seu coração bate forte, fala, isso é uma libertação, é um livramento. Eu vou seguir esse caminho aqui, fazer uma austeridade, um sacrifício, nesse sentido aqui, né? Mesmo que a minha mente não queira isso, porque a mente nunca quer ir para o lado espiritual, enquanto ela está vivendo como um falso ego. E aí você, no espírito, você entende, essa situação aqui a divindade colocou para mim, porque se eu seguir por aqui, a minha ascensão de consciência, a minha energia, tudo vai ser mais rápido e mais, né, favorável. Entende? É assim que a gente vai caminhar na vida, sem brigar com ninguém, sem achar ruim, sem arranjar bom, achar algo bom. A gente vai ver tudo com os olhos do amor. Esse amor, né, que esfriou no coração das pessoas, principalmente aqui em Kali Yuga, essa era de ferro, a era da negação espiritual. Esse amor está muito frio nesse momento, né, atual em que eu estou falando aqui. As pessoas perderam a sensibilidade, perderam a capacidade de pensar mais profundamente, nesse sentido espiritual. Por isso eu acho que, ao estar falando aqui, eu estou obtendo uma bênção de Deus, né? De trazer palavras mais, vamos dizer assim, luminosas nessa relação do espírito, que libertam, né? Palavras que libertam e não que fazem você optar por algo ou assim, ou assado. Opte pelo espírito,
Opte por amar a Deus, a estar na consciência espiritual, e o mundo vai continuar, o mundo de sonhos vai continuar. Esse mundo aqui, que está dentro de Mahavishnu, né? Estuda lá, Mahavishnu, que você vai ver que é um sonho de Deus. E Deus vem no seu próprio sonho, através do seu poder, né, místico, ou envia algumas pessoas do mundo espiritual aqui dentro desse sonho, assim como uma projeção, como a gente faz para o sonho. E dentro desse fenômeno ele nos ensina, porque a divindade nunca nos abandona, e também os nossos irmãos superiores jamais abandonam, né, a nossa jornada aqui. E na forma humana nós estamos sendo agraciados com a forma mais, né, assim, perfeita para atingir esse nível de sucesso espiritual. E quando você está em paz, estável, o que vai acontecer? Você simplesmente vai viver essa vida serenamente, né? Como se fosse uma meditação, um desligamento. Apesar de você estar vivendo todas as situações, compreendendo isso na sua mente, você está desligado da sua mente. Você resolve tudo, tem que resolver. Não vos preocupeis com amanhã, já basta o que você tem que fazer hoje, né? Então faça sempre o espiritual. Então você vive essa vida em paz, amorosamente, criativamente. Você está sempre brincando de criar nessa mágica fenomenal, porque tudo que o espírito ativa na mente dele, através daquilo que se chama os pensamentos, que é a energia manifestada pela mente, você vai cocriar nessa manifestação física. E o que você está cocriando agora? Ignorância, sabedoria, dor, né? Alegria, sofrimento. O que você está cocriando? A partir do momento que você entende que você é uma parte de Deus, que você é Deus em ação, é o poder de Deus em ação, porque você está conectado com Deus, o mundo material deixa de ser um problema, né? Porque aí você passa a cocriar a sua vida, isso é maravilhoso. E você passa a usar a energia material para servir ao divino, assim como agora eu estou falando sobre o Bhagavad Gita, sobre Deus, né? Então eu estou servindo ao divino usando esse corpo biológico para falar aqui para vocês. Essa reflexão que vai mudar a vida de todo mundo que realmente levar a sério essas palavras que eu estou falando, que vêm da autoridade suprema. Aí a pessoa fala assim, tá, mas e aí depois, o que vai acontecer agora que você está vivendo em paz aqui, e aí você não faz nada, você celebra a vida, você vê a divindade em tudo, a presença de Deus no seu coração. A vida é isso, é bem-aventurança, é você estar sempre vivendo feliz, simplesmente por existir, por ser parte de Deus. Você está sempre em gratidão. O barato da vida é viver em gratidão, em celebração, em sabedoria, em amor. Isso aí é a base da chamada felicidade bem-aventurança. Nós somos, né, espiritualmente falando, Satityananda, Ananda, nós somos constituídos da felicidade de Deus. Espiritualmente, você eternamente é feliz. Porque você é uma parte de Deus, que é a fonte da felicidade total. E aqui nesse mundo você não está conseguindo viver essa felicidade porque você está buscando essa chamada felicidade, que é a realização de si mesmo, através da sua mente dentro da dualidade. E na dualidade você vê felicidade e sofrimento, que são relativas, que são dois lados de uma mesma moeda, do lado da mente. E aí você vai para o lado do espírito. E o lado do espírito é o lado de Deus. E o lado de Deus é o lado, né, da compreensão completa, que sintetiza tudo aquilo onde nós passamos a viver em paz
E existir é incrível, né? Você poderia simplesmente não existir, mas já que existimos, isso aí é um fenômeno que da nossa consciência, que percebe alegremente, né, a existência, e assim vamos vivendo e expandindo nossos horizontes, nosso amor, nossa sabedoria, nosso conhecimento, nossa relação pura com o divino. Então é isso, você vai, né, celebrar a vida, e essa vida é você mesmo, né? Se lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o mestre falou isso, você é a vida. A vida que você vive é uma expansão da sua vida. Só que agora você está expandindo a sua vida dentro de um fenômeno material que é uma projeção da sua mente. Mas a sua vida real é a vida do espírito, é a vida conectada com Deus, vivendo, né, em humores felizes, amorosos na relação com a divindade que agora mesmo está dentro do seu coração. E aí você simplesmente tem que mergulhar para dentro do seu coração e realizar isso. Essa é a missão da forma humana de vida. É o sacrifício que você tem que fazer. Se realizar espiritualmente e se tornar um fenômeno de luz e de amor, que é o aspecto natural de todo mundo. Sair do sistema, da programação que faz você ser uma pessoa competitiva, que pisa na cabeça de todo mundo, que quer ser o melhor, que julga, que critica todo mundo, que isso tudo está dentro da dualidade. Você sai disso. E aí você passa a ser um sábio nesse mundo, né? Então é isso, gente. A vida, né, é você mesmo, o espírito, em conexão com o divino, que é a vida suprema. E você está manifestando o Supremo aqui nesse mundo. Você é um representante de Deus, porque Deus, você é uma parte de Deus, você é Deus, e Deus se manifesta através de você. Aí você sai, vai falar um pouquinho de Deus, né? Vai curtir a natureza, vai ver que tudo é Deus. E você vai levar essa vida aí até o momento da morte, e a morte pode chegar a qualquer momento. E aí você está com a mente livre, liberada. De modo que você não precisa mais vir reencarnar aqui nesse mundo, ou você reencarna se você quiser, para fazer uma missão de orientar os outros espíritos que estão enlouquecidos, né? Dormindo, né? Cheios de escolhas, mas ninguém escolhe Deus, né? Porque a programação material de Kali Yuga, que é chamada uma era demoníaca, a era das trevas, é assim. Então você sabe que é assim, mas você não é assim, e você, enquanto estiver aqui dentro desse mecanismo mental, você vai tentar falar alguma coisa para a pessoa, pelo menos, começar a pensar um pouquinho além, né, desse movimento onde milhões de pessoas estão falando várias coisas em várias áreas e você não chega a nenhuma conclusão. Por isso temos que ouvir a autoridade suprema e deixar ele falar no nosso coração, ou ele manifestar, né, em nossa inteligência o que precisa ser revelado para você seguir a sua vida nessa paz, que já é um sintoma de Ananda, da bem-aventurança do espírito. Ok? Um beijo no coração, muita luz, que vocês possam realmente ouvir, né, essa aula com mais atenção, ouçam de novo, e sair dessa dualidade, desse medo, dessa culpa, dessa vergonha, e simplesmente se tornar um espírito e manifestar os valores do espírito. Moralidade significa que você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, amando, né? Outros significa animais, significa os vegetais, significa tudo aquilo que tem vida, entendendo que tudo é um espírito. Então, tem pessoas que estão em confusão ainda, no falso ego, na dualidade, e tem pessoas que estão saindo da dualidade, e pessoas que estão completamente já fora da dualidade, que já transcenderam, onde você pode bater um papo mais
mais racional, vamos dizer assim, mais lógico, né? Dentro da questão transcendental. Ok? Fiquem sempre com Deus, muita luz, muita luz. Que bom que Deus me deu mais uma oportunidade aqui de poder estar fazendo essa aula. Haribo!